Oi, pessoal! Estamos aqui nos preparando para a nossa primeira live da Jubrac aqui, sede de Atibaia. Entra aí, galera, chama os amigos para a gente compartilhar uma palavra do Senhor, amém? Esperar. Isso aí, a galera tá chegando, a Bia. Oi, Bia! Tudo bem? Vamos lá, compartilha, chama a galera pra gente estar aqui no nosso espaço um pouquinho junto, amém? Estamos aqui hoje para aprender um pouco da palavra do Senhor, dividir um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então, todo dia às 19 horas vai ter alguém especial aqui falando com você. Então, vai ser pessoas diferentes, ministrações diferentes e algo sempre diferente de Deus para o seu coração. Então, todo dia às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na página da Jubrac. Amém, galera? Vamos ver, esperar um pouquinho, a galera chegando. E aí, hoje eu trouxe aqui uma palavra para você sobre Provérbios, o livro de Provérbios. Provérbios, ele é um livro muito importante para nossas vidas, especialmente para você que é jovem. Ele é um ótimo manual para sermos aprovados nessa vida, neste vestibular da vida que nós temos. Provérbios é um ótimo manual para que construamos relacionamentos sadios uns com os outros. Então, nós, ao longo desse tempo aí, enquanto a gente não puder voltar a se reunir nos templos das igrejas, toda semana, um dia da semana, eu vou estar aqui com você para poder aprender um pouco desse livro de Provérbios. E hoje o tema da nossa palavra é o vestibular da vida. Bem, galera, ó, comenta aí, dá o seu like, coraçãozinho, mostra aí que você tá com a gente. Ó, tô vendo aqui o Felipe lá do Flamboyant, tô vendo o Timóteo. Sejam bem-vindos aí à nossa live da Jubrac. Então vamos lá, galera. Ó, você sabia que o livro de Provérbios, ele é assim excelente para a vida dos jovens, porque ele tem como objetivo diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. É verdade, foi exatamente essa intenção lá de Salomão, quando ele disse assim lá em Provérbios 1, de 2 a 4, ó. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Então, galera, ó, para você saber o que fazer da sua vida, toda vez que você tiver uma dificuldade, o nosso manual da vida tá lá, a Bíblia Sagrada. Deus nos deixou um manual para nos ajudar. Então, corre lá em Provérbios que eu tenho certeza que terá um ensinamento para você. Só para você ter assim uma ideia de riqueza tão grande. Os assuntos como amizade, cobiça, ciúmes, vício, namoro, tentações, autocontrole, política, amor, ética, fofoca, preguiça, até sexo, tudo isso nós encontramos lá em Provérbios para auxiliar as nossas vidas. Ó, vou dar um oizinho aí pro paizão. Jair entrou, Deus te abençoe, filha. Deus continue te abençoando, pai também. Esteja aí conosco, nos ajudando. Então, nós vamos ler e meditar e praticar os conselhos deste livro. Então, durante essa quarentena aí que a gente está em casa, durante esse tempo que Deus separou para nós parar e refletir, nós estaremos refletindo sobre o livro de Provérbios. Amém, galera? Ó, o livro de Provérbios traz a arte de se relacionar. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E existem vários tipos de relacionamento. Tem o nosso relacionamento com Deus, que precisa de confiança, precisa de intimidade, precisa de instrução, correção, de proteção. E também tem os nossos relacionamentos com amigos,
como é bom ter um amigo. Que ali precisa de bondade, sabedoria, humildade e prudência. Tem os nossos relacionamentos com os outros também. Simpatia, humildade, mansidão, e perdão também, viu? E também o nosso relacionamento com a vida, que é tão preciosa, ó. Fugindo da cobiça, contentamento, generosidade, descobrindo a verdadeira riqueza. Oi, Dete, beijão pra você. Então, ó, vamos lá aprender quais são esses tipos de relacionamento que tem na nossa vida, hein? Ó, vamos aprender agora como lidar com Deus. Quem é esse nosso Deus, amém? Lá em Provérbios 1:7 diz assim, ó: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Precisamos temer ao Senhor. Não precisamos ter medo desse Deus, precisamos ter respeito por ele. Apesar de Salomão estar escrevendo conselhos práticos, tirados de sua experiência pessoal e sua grande sabedoria, ao seguirmos tais conselhos, desfrutaremos pessoalmente de um bom relacionamento com aquele que inspirou Salomão. Agora vamos ver algumas dicas aí que Salomão deixou pra gente, hein? Ó, primeira dica aí, no relacionamento com Deus. Os provérbios aumentam nossa confiança em Deus. Lá em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribeis do teu próprio entendimento. Reconhecei-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você pode estudar, aprender o que for, pode ter o diploma que for. Você nunca deve confiar nas suas próprias mãos. Você deve confiar em Deus, primeiramente buscar a Ele, especialmente nesses dias que nós temos vivido, especialmente neste momento de crise que o mundo todo tem passado. Precisamos confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, toda a ansiedade vai embora. Nós entregamos a Ele tudo que perturba o nosso coração e nós podemos descansar no Senhor. Segundo ponto aí para aprender a lidar com Deus. Primeiro, confiança. Segundo, os provérbios promovem intimidade com Deus. Lá em Provérbios 14, 26, 27 diz assim, ó: no temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quando aprendemos a andar em sintonia com o Senhor, nossa espiritualidade se desenvolve, a gente anda juntinho com Ele. Não tem como a gente querer saber quem é Deus, não tem como confiar em Deus se a gente não conhece Ele. E não tem como você conhecer uma pessoa assim verdadeiramente se você não tem intimidade com Ele, não é verdade? Para mim saber quem realmente você é, eu preciso te conhecer de verdade. Para você saber quem realmente é Deus, você precisa ser íntimo dele, ó. Então, primeiro ponto, confiar em Deus. Segundo ponto, ter intimidade com esse Deus. E o terceiro ponto, Provérbios ensina a palavra de Deus. Lá em Provérbios 30, 5, 6 diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. O aprendizado da palavra de Deus, além de nos conceder sabedoria, segurança e bom senso, ainda direciona nossos passos na nossa vida diária com Ele. Ó, galera, vou falar um negócio para você. Não tem como você conhecer a Deus se você não estuda a palavra, porque é lá que Deus colocou como Ele é. É lá que Ele responde às nossas orações. Às vezes nós ficamos pensando, às vezes ficamos falando, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Querido, Deus está falando com você lá na palavra. Abra sua Bíblia, aproveita esse momento que você está ficando em casa aí, ó, para aprender a palavra de Deus. Quarto ponto é aplicar a correção de Deus. Lá em Provérbios 1:23 diz assim, ó: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós
o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, temos que entender a correção do nosso Senhor. Se a palavra diz fazer, vamos fazer. Se a palavra está dizendo para não fazer, não faça. Precisamos entender, acatar a repreensão do Senhor. É aquilo que a gente fala. Se a mãe ou o pai nos ensina algo, nós precisamos seguir corretamente. E Deus deixou as orientações lá na palavra. Então diz lá o que você deve ou não fazer. E fazer corretamente, sem desviar para a esquerda, nem para a direita. A paz do Senhor, ó meu filhão entrando aí, Alex Victor. E o último ponto aqui que eu vou trabalhar com vocês é os provérbios garantem a proteção de Deus sobre a nossa vida. A paz, Diego, Deus te abençoe, você e sua casa. Lá em Provérbios 3, 24 a 26 diz assim, ó. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então, galera, olha, fica clara a palavra do Senhor. Ele garante a nossa proteção. Nesses dias que nós estamos vivendo de agonia, terror, de pânico, não precisamos ficar assim. Nós não precisamos temer, porque a palavra do Senhor nos diz, Ele vai estar conosco, protegendo a nossa casa. Então, nós precisamos sim seguir as orientações, lavar as mãos, todo mundo sabe aí o que tem que fazer. Porém, não precisamos entrar em pânico, porque o nosso Deus irá nos proteger. Então, vamos lá. Para aprender a lidar com Deus, nós precisamos então, aumentar a nossa confiança nele. Precisamos ter intimidade com o nosso Senhor. Precisamos aprender a palavra dele. Precisamos, aplicar a correção de Deus. E precisamos também garantir a sua proteção, estudando, lendo e crendo que ele é o nosso Senhor. Amém? Então, aprendemos como lidar com Deus. Agora, e como lidar comigo mesmo, hein? Nesse momento de aflição, tudo que a gente tem vivido, como que nós podemos aprender a lidar com a gente mesmo, com os nossos próprios pensamentos? A sabedoria de Salomão não se aplica apenas a ele e a seu tempo, mas a todos aqueles que se mostram sábios, em qualquer tempo, cultura ou idade. Então quer dizer que a sabedoria lá de Salomão é pra gente hoje ainda, hein? O livro de Provérbios leva você a uma autoanálise e a um conhecimento melhor a si mesmo, do seu potencial, de suas fraquezas. Seguir tais conselhos já é um sinal de sabedoria e desenvolvimento. Ignorá-los é um sinal de tolice e o caminho mais curto e certeiro para se dar mal na vida. Então, vamos lá aprender alguns conselhos de Salomão aí, lá de Provérbios, para poder lidar comigo mesmo, com você mesmo aí. Primeiro ponto, agindo com bondade, recebemos o bem. Lá em Provérbios 11:17 diz assim, o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Tudo aquilo que nós plantamos e colhemos. Se plantamos bondade, colheremos com abundância as bênçãos terrenas e celestiais. Colhemos também amizade, prestígio, autoestima, ainda mais do que plantamos. Então, nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser pessoas bondosas. Precisamos agir com bondade, né? Olhar o nosso próximo, não podemos olhar só para nós mesmos. Temos que olhar o nosso próximo, olhar para todo mundo que está ao nosso redor. As pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão precisando de um abraço, de um conselho. A gente abraça aqui de longe, a gente manda o nosso beijo, a nossa oração. Precisa chegar nessas pessoas. Precisamos ser bondosas, ter os nossos ouvidos abertos para ouvir aqueles que precisam. Segundo ponto, buscando a sabedoria, encontramos o entendimento. Lá em Provérbios 2,
de 1 a 7 diz assim, ó: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, inclinares o teu coração ao entendimento, e se por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouro escondidos a buscares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Precisamos buscar a sabedoria. Quando aprendemos que o melhor de todas as dádivas terrenas é a sabedoria, e sem descansar a procuramos. Em todo momento precisamos procurar a sabedoria. Sabedoria não é só entender de um assunto. Sabedoria é saber a hora de falar. Sabedoria é saber o que falar para as pessoas também. Então, precisamos estar pedindo a Deus sabedoria, especialmente nos dias de hoje. O que devemos fazer? Devemos sair de casa? Não devemos sair de casa? Trabalha? Não trabalha? Senhor, o que nós precisamos fazer? Temos que pedir a Deus toda a sabedoria deste mundo. Terceiro ponto, mantendo a humildade, recebemos a honra. Lá em Provérbios 22:4 diz assim, ó: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra a vida. Provérbios 29:23 já diz assim, ó: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Precisamos ser humildes para pedir ajuda. Às vezes nós precisamos de socorro, precisamos que alguém venha nos socorrer, e muitas vezes o orgulho não deixa as pessoas virem lá com socorro. Se você está aí precisando de algo, ligue para alguém. Ligue aí para o seu discipulador, ligue para o seu pastor, liga para a gente, manda recado aqui para a Jubrac Sede. Nós teremos o prazer de te ajudar. Precisamos ser humildes. Com toda a nossa sabedoria do mundo, sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Precisamos ser humildes para reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nem sempre somos as melhores pessoas do mundo. Terceiro ponto, já falei para esse terceiro ponto, é humildade. Quarto ponto, mostrando prudência, evitamos o erro. Precisamos ser prudentes. Prudentes no quê? Prudentes ao pensar. Provérbios 12:5 diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso engano. Temos que ter prudência ao pensar. Ao pensar, às vezes a situação, o problema que nós estamos passando tem alguma solução, às vezes não é tão grande, e os nossos pensamentos nos levam a lugares absurdos. Diz que os nossos pensamentos nos levam até traumas, nos levam até doenças do corpo, porque os nossos pensamentos vão além do necessário. Temos que ser prudentes, o que é certo, o que é errado, o que está acontecendo. Temos que ser prudentes ao falar. Lá em Provérbios 21:23 diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Querido, ser sincero, ser verdadeiro não pode ofender o seu amigo. Às vezes as pessoas falam para mim assim: o importante é ser sincero. Querido, se a sua sinceridade está machucando alguém, você está completamente errado. Nós estamos aqui para vomitar as nossas sinceridades, não. Precisamos ser sinceros, sim, mas temos que ter prudência ao falar para não machucar a ninguém. Temos que ter prudência ao ouvir. Provérbios 17:4 diz assim, ó: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gastam de ouvir mentiras. Prudência ao ouvir, queridos. Às vezes nós ouvimos somente aquilo que nós queremos. As pessoas, eu tenho um ditado, uma frase que eu sempre escuto: não adianta explicar para aquele que não quer entender. E não é que é uma verdade? As pessoas às vezes só querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Você está dizendo para ela que ela está errada, mas ela diz que está certa. Temos que ter prudência ao ouvir, parar, refletir, pensar no que o outro está dizendo antes que a gente tome qualquer decisão. Prudência ao caminhar.
Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos maus. Evite-o, não passes por ele, evite dele, passe a largo. Tá lá em Provérbios 4, 14 e 15. Por onde você anda? Às vezes andamos por maus caminhos e queremos que o Senhor nos abençoe. Por onde você tem andado? Temos que ter prudência nisso também. Por onde que a gente tem caminhado? O que nós temos fazendo nesse momento? Temos que ter prudência. Prudência ao fazer. Provérbios 21 diz: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Precisamos fazer justiça, mas não uma justiça que colha para o nosso lado, uma justiça que seja certa. Precisamos ser prudentes em tudo que nós fazemos. Será que o que eu estou fazendo tem ajudado vocês? Será que o que eu tenho feito tem ajudado as pessoas que vivem comigo? Precisamos ser prudentes, ok? Vamos relembrar lá então o que aprendemos a lidar comigo mesmo, quais são as dicas lá de Provérbios, ó? Então precisamos ser bondosos, precisamos buscar a sabedoria, precisamos ser humilde e precisamos ser prudente para evitar os erros em nossas vidas. Beleza, galera? Agora vamos aprender como lidar com os outros. Meu Deus, como é difícil lidar com os outros. E se os outros não têm a mesma opinião que eu, hein? Hein, Diego? Fala aí a verdade. Se não tem a mesma opinião, como é difícil, né? Será que é tão difícil assim? Lá no livro de Provérbios também encontramos dicas para cultivar uma boa amizade de maneira saudável, respeitosa e agradável e que nos traga grande prazer e alegria. Além disso, relacionamentos dessa natureza abrem portas para testemunharmos com eficácia a nossa fé. Como é bom ter amigos! Amigos é tudo de bom. Se você não tem um amigo, ore a Deus e peça a Ele um amigo para andar com você, amém? Então vamos lá. Primeiro ponto para lidar com outras pessoas. A amizade se faz com simpatia. Quem quer ser amigo de alguém que não é simpático? Lá em Provérbios 11:30 diz assim, ó: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Lá em Provérbios 15:30 já diz assim, ó: um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. O que há de melhor para se compartilhar com um amigo do que boas novas de salvação? E o que os provérbios nos mostram que a simpatia é um ótimo veículo de evangelização. Também seja simpático com seus amigos. Queira os seus amigos perto de você. É sempre bom ter um amigo. Segundo, a amizade se faz com envolvimento. Como é que nós queremos ter amigos se a gente não se envolve, se a gente não se abre e não deixa as pessoas chegarem perto da gente? Provérbios 17:17 diz assim, ó: em todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão, hein? É na hora de dor, do temor e da angústia que os verdadeiros amigos se mostram, hein? E nesses dias aí que o pessoal tá ficando em casa, quem são seus verdadeiros amigos, hein? Quem é que tem mandado mensagem para você lá no WhatsApp? Quem é que tem lembrado de você? Precisamos de envolvimento. Se agora você tá aí no seu cantinho aí assistindo e lembrou de alguém que faz tempo que você não fala, não perde essa oportunidade. Manda aquela mensagem para esse seu amigo. Manda uma palavra, palavra de conforto, palavra de avivamento, hein? Nada de ficar mandando aí coisa para colocar a gente para baixo, hein? Palavra aí para dizer que o nosso Deus continua do nosso lado, hein? Terceiro ponto, a amizade se faz com mansidão. Provérbios 22:24-25 diz assim, melhor é ser amigo de quem tem paciência
do que de gente valente, daquele que se domina, do que daquele que domina os outros. Vamos ser pacientes uns com os outros. Eu sempre digo assim, ó, às vezes o que é para mim qualquer coisa, não é assim, ai meu Deus, que absurdo. Pro outro é. Talvez pro outro seja algo tão grande e eu preciso ter mansidão, preciso ouvir ele e dar importância para a preocupação dele. Talvez a minha preocupação diga assim, meu Deus, como eu vou resolver? E para você essa preocupação é assim, ah, Juliana, não é para tanto, mas precisamos ter mansidão. Talvez é grande para mim, não é grande para você. Porém, precisamos ouvir, precisamos ser prudentes e dizer um para o outro, ó, estou contigo, ó, eu vou te ajudar a passar por essa, ó, tô aqui na minha casa, mas tô segurando a sua mão, tô aqui longe de você, mas tô orando por você todos os dias. Assim, nós venceremos todas as nossas guerras, amém? Ó, e a amizade se faz também com perdão. Devemos perdoar uns aos outros. Lá em Provérbios 17, 9, diz assim, ó. O que encobre com transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Encobrir a transgressão não é fazer vista grossa. Não estou dizendo para você aí fazer vista grossa daquilo que os outros fazem para você, sabe? Ah, eu fiquei magoado, mas não vou contar nada para ninguém. Não é isso, não. Se te magoaram, vai lá, resolve. Mas precisamos aprender a perdoar. Precisamos, ó. Essa também foi a recomendação de Pedro, perdoar uns aos outros. Em 1 Pedro 4,8 diz assim, ó. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu erro, você erra também, todos nós erramos. Não vamos perder amizades por causa disso. Vamos aprender a perdoar e aprender a pedir perdão também. Não é vergonha nenhuma. Se eu errei, pedir perdão para você. Ah, querido, nós só vamos ganhar com isso. Então, como devemos aprender a lidar uns com os outros? Ó, aprender a ser simpático, ter simpatia um para o outro, aprender a se envolver. Amizade nenhuma vai para frente se a gente não está envolvido um com o outro. Aprender com a mansidão, precisamos aprender a ouvir o outro, a entender o que está dentro um do outro. Ah, e além de tudo, aprender a perdoar uns aos outros. Amém, galera? Ó, e para o último aqui, ó, nós já aprendemos hoje, ó, a como lidar com Deus, aprendemos a lidar com nós mesmos, aprendemos a lidar um com os outros e agora, ó, vamos aprender a lidar com a vida. Ah, porque a vida não é fácil, né? Nós sempre dizemos isso, ah, a vida não é fácil, não é fácil. Será? Vamos lá, ó. Finalmente, mas se esgotar o assunto deste livro, porque Provérbios tem muita coisa para nos ensinar ainda, hein? Somos orientados quando a maneira certa de lidar com as questões cotidianas, especialmente em relação às finanças e outras coisas, hein? É sempre um bom conselho, pois envolve quase todos os aspectos de nossa vida. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz assim, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desvaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Como aprender com a vida? Ó, Pai Santina, quanto tempo, hein? Deus abençoe você. Ó, vamos lá. Primeira coisa, fugindo da cobiça. A gente já começa por aí, hein? Lá em Provérbios 28, de 20 a 22, diz assim, ó. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe
que há de vir sobre ela a penuaria. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso ter riquezas nessa terra? Nada disso. Ser próspero não é pecado nenhum. Não é pecado nenhum você ter a sua prosperidade, você trabalhar e conseguir o que você tem. Mas isso deve acontecer com o fruto do seu trabalho honesto e dedicado. Por outro lado, quem tem a pressa de enriquecer acabará tendo de abrir mão de certos princípios. Dia desse eu dizia para os jovens lá da igreja, chegar. Às vezes a gente fala assim pro pessoal, né? O importante é chegar lá no final. O caminho não importa. Será que não importa mesmo? Importa sim como você conseguiu chegar lá. Será que você precisou passar por cima de alguém? Será que você precisou passar a perna em alguém? Ah, Deus quer saber como que você chegou lá. Como você chegou? Então, para aprender uma lição da vida, foge da cobiça. Vamos trabalhar para ter aquilo que Deus preparou para nós. Porque aquilo que é nosso, é nosso. Ninguém pode roubar aquilo que Deus preparou para você. Amém? Segundo ponto, demonstrando contentamento. Olha lá. Provérbios 16:8 diz assim, ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. É muito melhor a gente ter aquilo que é, sabe, o essencial e ser honesto do que ter muitas coisas e não ter andado pelo caminho certo. E isso não é só questão financeira, isso é tudo na nossa vida, tudo. É melhor a gente ser honesto em tudo na nossa vida do que ganhar um amigo porque trapaceou outra pessoa, do que ganhar alguma coisa porque passou a perna em alguém. Isto não está certo, não. E nos dias de hoje, nas dificuldades que nós temos passado, nas lutas, na crise, isso é muito mais que importante. O que nós temos é essencial, é essencial. O que Deus preparou para você é essencial, é o melhor. Precisamos estar exercendo a generosidade. Olha lá, Provérbios 11:25 diz assim, a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Olha aí o Diego dizer, sem pisar nos outros, né, Ju? Exatamente, tudo que Deus separou pra gente, Diego, é nosso, não precisamos pisar em ninguém. Ninguém nessa terra, não. Muito bem, Diego. Voltamos, galera? Ah, voltamos aí, Então, vamos lá. Olha, a Vera tá assistindo aí. Vera, Deus abençoe, Vera. Vamos lá. Desculpa, galera. Caiu, mas a gente já voltou, hein? Falando da generosidade. Provérbios 11:25 diz... Provérbios 19:17 diz assim, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o benefício. Precisamos ser generosos um com os outros, ajudar um o outro. Hoje eu li no Face de um pastor amigo nosso, o pastor Rafa, lá da Shalom, Deus continue abençoando a vida do Rafa, e ele dizia assim, amigo, se você precisar de alguma coisa, mande recado para mim, que o pouco que eu tiver eu divido com você. Olha, gente, que bênção. Hoje, às vezes, a gente fica aí, né, tantas pessoas perdendo emprego, a gente fica aí preocupado só o que é meu. Ah, será que eu vou ter? Será que eu vou ter? E às vezes o quem está do nosso lado também está precisando. Querido, vamos dividir aquilo que a gente tem. Se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Se um ajudar o outro, a gente passa por isso. Um segurando a mão do outro, cada um na sua casa, um orando pelo outro, sendo generoso, dizendo, eu tô aqui com você, tô te ajudando no que for possível. Se eu sei dar uma aula, dou uma aula virtual. Hoje eu vi lá o nosso querido amigo Charles lá, dando uma aula ali, para a criançada com seu violão, cantando. Isso é generosidade. Estou na minha casa, ajudando as mamães em casa que estão com a criançada. Um ajudando o outro.
Você aí já parou para pensar no que você pode nos ajudar? No que você pode ajudar o seu amigo nesses dias de angústia? Um orando pelo outro, abraçando a causa do outro. Vamos ser generosos. Outro ponto é descobrindo a verdadeira riqueza. Lá em Provérbios 22, do 1 ao 4, diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O que realmente é a riqueza? Será que realmente a riqueza é nosso dinheiro? O que é mais precioso? O mais precioso que a prata e o ouro é estarmos na vontade de Deus. Mais precioso do que a prata e o ouro é você, sou eu. A riqueza pode trazer prestígio, fama, mas nome limpo na praça, boa reputação, só se conquista com humildade, vida com Deus e um bom testemunho. Isso, dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum. Nós podemos faltar tudo. O que não pode faltar é uma boa pessoa. O que não pode faltar é o amor entre nós. O que não pode faltar é o nosso coração generoso um com o outro. Porque se falta aqui na minha casa e você me ajuda, não pode faltar nada. Se falta na sua casa e eu posso te ajudar, não há de faltar nada. Então vamos aí relembrar como aprendemos a lidar com a vida, fugindo da cobiça, demonstrando contentamento, exercendo a generosidade e descobrindo a verdadeira riqueza. Será que é tão difícil assim? Será? Acho que não, hein? Então aí na sua casa, onde você estiver aí, para refletir aí. Só você, hein? 3 principais obstáculos em se relacionar com você mesmo. Quais são os 3 obstáculos que tem que eu não consigo me entender? Que eu não consigo estar em paz comigo mesmo? Para pensar você aí, hein? Escreve no papel, hein? Que é para não esquecer. Escreve aí no papel também, 3 principais obstáculos em se relacionar uns com os outros. Por que eu não consigo ter amigos? Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Coloca aí, escreve no papel, hein? E coloca também aí, 3 principais obstáculos que estão te impedindo de se relacionar com a vida. O que tem me impedido de me relacionar com a vida? Porque eu tenho tanto medo, porque tanta coisa tem dado errado na minha vida. Escreve aí, hein? Coloca também, não pode esquecer, 3 principais obstáculos em se relacionar com Deus. Por que eu não me sinto íntimo de Deus? Por que eu acho que Deus está tão distante de mim? O que está acontecendo? Escreve aí, 3 para você refletir, hein? Colocou? Pensou? Então, no seu momento de oração, você vai pedir a Deus sobre cada ponto aí sobre a sua vida. Porque isso é entre você e Deus. Só os meus pontos já deixei separado aqui às 22 horas na nossa campanha de oração aqui da Igreja 7. Convido você, hein? 22 horas, dobra o seu joelho. Renata aí entrando, beijão, Rê. Dobra o seu joelho às 22 horas e vamos clamar a Deus. E Deus entrará ao nosso favor, amém? Para concluir aí a nossa ministração de hoje, os provérbios de Salomão foram escritos especialmente para você, hein? Pois Deus quer torná-lo um jovem, quer torná-lo uma pessoa cheia de sabedoria, juízo e potencialidades. Estes provérbios podem tornar sábio uma pessoa sem experiência
e ensinar os moços a serem ajuizados. Não fui eu que disse isso não, hein? Tá lá em Provérbios 1, 2 a 4, hein? Ó. Então, nós estaremos aqui, ó. Não fica aí perdido não, ó. Todo dia às 19 horas vai ter uma palavra para você. Quando for eu, vou trazer uma palavra lá de Provérbios sempre. Nós vamos estudar Provérbios e aprender o que ele tem para nós. Agora, outros dias terão outros jovens aqui para te abençoar. Teremos momento de louvor, teremos momento de palavra, teremos momento de oração. O que queremos é ficar juntinho de você, hein? Olha lá, o Timóteo escreveu oração, obediência. E ó, o Diego escreveu pra gente, temos que ser obedientes perante o Senhor. Exatamente, Diego e Timóteo. Não adianta a gente só ler a palavra, nós precisamos ser obedientes, temos que cumprir o que está escrito nele. Amém, pessoal? Então, ó, a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ó, Timóteo lá, ó, oração, obediência e bom testemunho sobre as nossas vidas, né, Timóteo? E assim nós vamos vencer todas as guerras. O meu desejo para você é que você tenha um resto de semana aí, ó, abençoado, amém, irmão? Sobre o que nós estamos passando, sobre essa crise, sobre esse vírus, o que eu tenho para dizer para você, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não tema, o Senhor guardará a tua casa, amém? Deus está contigo, não entre em pânico, porque o Senhor, Ele está contigo todos os dias, amém? É promessa e Ele vai cumprir sobre as nossas vidas. Fique com Deus. Eu vou nessa, hein? E amanhã, às 19 horas, aqui no Face, na página da Jubrac, quem será que vem amanhã nos abençoar? Você tem que vir aqui para saber, hein? Beijão para você, sinta o meu abraço, seja abençoado, que Deus guarde a sua família e a sua casa. Beijão, Tabata! Agradeço a todos que esteve aqui comigo hoje. Tchau, tchau, galera!